Bom, então a gente tem uma reação de oxirredução que a gente vai balanceá-la pelo método dos deltas. Então, o dicromato de potássio está reagindo com glicose, C6H12O6, na presença de ácido sulfúrico, originando sulfato de cromo 3, sulfato de potássio, dióxido de carbono, o gás carbônico, e água. Bom, primeiro a gente tem que descobrir quem está sofrendo oxidação e redução. Então vamos calcular o número de oxidação do cromo no dicromato de potássio. O potássio, como todo metal alcalino na forma de composto, 1+. O cromo é a nossa incógnita, X. E o oxigênio, como em quase todos os compostos, 2-. Então a gente tem aqui 2 mais 2x menos 14 igual a 0. X aqui vai dar 6+. Então esse é o número de oxidação do cromo, quando ele está na forma de dicromato de potássio. Vamos colocar aqui de uma vez, 6+. Vamos determinar o número de oxidação do carbono na glicose. C6H12O6, então a gente vai colocar X para o carbono, que é a incógnita. O hidrogênio, na maioria dos compostos, ele tem NOx 1+, e o oxigênio 2-. Então a gente tem aqui 6x mais 12 menos 12 vai dar 0. Nesse caso aqui, X, que é o número de oxidação do carbono, é 0. É o número de oxidação médio do carbono na glicose. Vamos aproveitar e colocar aqui o número de oxidação 0 do carbono. Gente, no produto, dá para ver que o cromo está com o número de oxidação 3+. Então, o cromo está sofrendo redução. Cada átomo de cromo está ganhando 3 elétrons. Vamos colocar aqui, redução. E dá para ver também que o carbono, ele passa a ter número de oxidação 4+ no produto, no dióxido de carbono. Então, cada átomo de carbono está perdendo 4 elétrons. O carbono está sofrendo oxidação. Bom, então vamos calcular o delta do cromo e do carbono. Delta do cromo. Então, cada átomo de cromo está ganhando 3 elétrons. E o maior índice que o cromo tem na equação é 2. O delta do cromo é igual a 6. E vamos calcular também o delta do carbono. Cada átomo de carbono está perdendo 4 elétrons. E o maior índice que o carbono tem na fórmula é 6. Então, a gente tem aqui 24. Bom, como os deltas são múltiplos, para a gente ter os menores coeficientes inteiros possíveis, a gente vai simplificá-los. Dividir por 6. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. O delta do cromo a gente vai colocar na glicose, a substância que contém carbono. E o delta do carbono a gente vai colocar no dicromato, a substância que contém o cromo. Então vamos lá, O delta do carbono, que é 4, a gente vai colocar aqui no dicromato, E o delta do cromo, que é 1, a gente vai colocar aqui na glicose. Primeiramente, a gente acerta cromo e carbono, que são os elementos que estão participando da oxirredução. Veja bem, 4 vezes 2 são 8 átomos de cromo. Então, a gente coloca 4 também para o sulfato de cromo 3. A gente tem 6 carbonos no reagente. Então, vamos colocar 6 no gás carbônico. Com isso, pessoal, dá para a gente acertar o potássio também, porque já completou o potássio no primeiro membro. A gente tem 4 potássios aqui no reagente, 4 vezes 2, a gente tem 8 potássios no reagente, então a gente coloca o coeficiente 4 na frente do sulfato de potássio para acertá-lo. Com isso, a gente consegue acertar o ácido sulfúrico no reagente, porque veja bem, 4 vezes 3, 12 sulfatos, mais 4 é 16. Então, a gente pode acertar o ácido sulfúrico com 16. Então, ficou faltando a água. Vamos contar os hidrogênios no primeiro membro, e vamos acertar a água. Olha bem, aqui na glicose a gente tem 12 hidrogênios. Aqui no ácido sulfúrico a gente tem 32 hidrogênios. Então, a gente vai ter um total de 44 hidrogênios no primeiro membro.
todos eles foram para a água. Então a gente acerta a água com o coeficiente estequiométrico 22. Veja bem, gente, o detalhe, né? A questão ela está pedindo a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes apenas, tá? Então não considero do produto não, somente os reagentes, né? Então veja bem, ó, nós temos 4 aqui no dicromato, né? Mais um 5, mais 16, 21. A resposta correta é letra C.